Muito boa noite a todos vocês que estão entrando. Se você me escuta bem, já manda um cérebro nos comentários para eu saber se você está me escutando bem. A primeira coisa que a gente precisa fazer em toda live, quem já participou de alguma live minha aqui sabe, se você estiver me ouvindo bem, manda um cérebro. Como a doutora Maíra já mandou um cérebro, então acho que está me ouvindo bem. Kátia, tia Kátia, um oi, beijo, tia, tô morrendo de saudade de você. Letícia Braga mandou também um cérebro. Então todo mundo, Joel Amhaus também mandou um cérebro. Edilson Pagiola também mandou um cérebro, isso aí. Então todo mundo que está me escutando bem, porque eu estou testando esse microfone novo, então aparentemente o som está bom. Então, como eu prometi já nessa última semana, hoje, às 20 horas e 20 minutos, a gente começa a nossa live. Um detalhe muito importante aí que eu quero que vocês me digam. Comenta aqui para mim o que você é. Você é médico, estudante de medicina, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, enfermeiro? Comenta aqui para mim para saber quem está participando dessa nossa live de hoje. A primeira live de uma série de 5 lives. Então comenta aí, você é o quê? Médico, estudante de medicina, você é fisioterapeuta, você é enfermeiro, técnico de enfermagem? Conta pra mim. O que você é? Comenta nos comentários. Então, Tojac Júnior, fisioterapeuta, Mailine, estudante de medicina, Kátia, titia apaixonada. É isso daí. Margarida, cuidadora. É isso aí, cuidadora. Chile Ribeiro, Letícia Braga, médica. Então, estão vendo que tem nosso público é bem variado aqui. Doutora Loiane, médica. Então, temos alguns médicos, alguns estudantes de medicina, temos fisioterapeutas presentes nessa live de hoje, em que nós vamos abordar um assunto muito interessante. Eu vou abordar aqui, você que é médico, estudante de medicina, algo que todo mundo gosta muito, que é a radiologia, a imagem. Então fique comigo para que você consiga entender e aprender muito bem e aplicar na sua prática do dia a dia conceitos muito importantes que você vai levar para a sua vida prática para ajudar a mudar o prognóstico da vida dos pacientes que sofrem um AVC. Então eu quero que você fique comigo até o final para você gravar todos esses conceitos. Um detalhe importante, essa vai ser uma série de 5 lives que eu vou fazer. Essa é a primeira live no dia de hoje, dia 7 de fevereiro, a primeira live. Depois nós vamos fazer uma outra live no dia 14 de fevereiro, próxima terça-feira, às 20 horas e 20 minutos, já anota na sua agenda. Depois, no dia 21 de fevereiro, outra terça-feira, às 20 horas e 20 minutos. Ah, Igor, é carnaval, não interessa, eu vou estar aqui dividindo conhecimento, porque conhecimento é para se dividir e não tem data. Então, terça-feira também, dia 21. E no dia 28 de fevereiro, mais uma live. E depois, no dia 7 de março. Esse 7 de março vai ser muito importante. Vai ter um detalhe muito importante que eu quero que você aprenda aqui comigo. E no meio dessa live vou falar para vocês o que vai acontecer no dia 7 de março. Então já anota na sua agenda para você participar de todas essas nossas lives, que eu vou abordar os assuntos do atendimento do paciente com déficit neurológico focal agudo. E no dia 7 eu vou dar um detalhe muito importante para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa importante que eu quero que você entenda: o atendimento do paciente com déficit neurológico focal agudo é um atendimento que ele deve ser feito não por neurologista, não por o especialista, não por mim que sou neuroradiologista, intervencionista e neurologista. Não, o meu atendimento é a fase final desse atendimento, desse tipo de atendimento. Mas quem irá fazer a diferença é você, que vai atender esse paciente na porta, na urgência e emergência. Você que está lá no seu internato de medicina, que vai começar a rodar no pronto-socorro, no pronto atendimento, você vai precisar dominar esse atendimento. Você que é médico e já trabalha na urgência e emergência e não domina muito bem a neurologia, você precisa dominar. Um dado muito importante que eu não sei se você sabe: 1 a cada 4 pessoas vai sofrer um AVC durante a vida. Então é uma doença que ela é muito prevalente e ela vai estar cada vez mais presente no seu
plantão e você precisa dominar. Então lembrando, na semana passada eu dei uma aula sobre o atendimento, principalmente o exame de imagem, na verdade, sobre AVC hemorrágico. Então a primeira coisa, eu falei muito sobre as diferenciações do AVC hemorrágico: hemorragia subaracnoide, hematoma epidural, hematoma subdural, hemorragia intraparenquimatosa. Eu falei sobre isso na tomografia de imagem. Mas lembrando, há um detalhe muito importante: 85% dos AVCs eles são de AVC isquêmico. Então a grande parte é de AVC isquêmico. O André Moreira mandou: não tem neuro no plantão. Exatamente, André. O André, não existe neurologista de plantão. Então você que atende nessa porra, você que é médico generalista, você precisa dominar. Porque se for depender do especialista, às vezes não vai estar presente. Mas você, com esses conhecimentos, vai conseguir dominar esse tipo de atendimento. Então a primeira coisa importante que eu preciso que você entenda: o atendimento desse paciente é o que eu chamo do protocolo de atendimento do déficit neurológico focal agudo. Eu sempre faço um paralelo com a cardiologia. A cardiologia, ele atende aquele protocolo de dor torácica. Eu não sei no momento que eu estou atendendo aquele paciente com dor torácica se aquilo é um IAM com supra, se é um IAM sem supra, se é uma dissecção de aorta. Eu não sei, eu sei que é um protocolo de dor torácica, assim que é aberto no pronto-socorro. E nós, da neurologia, também você vai atender não o paciente com a suspeita de AVC, você vai atender aquele paciente com protocolo de déficit neurológico focal agudo. É isso que o paciente chega para você. O paciente tem uma hemiparesia, uma hemiplegia dimediada, ele tem uma alteração de fala, confusão mental, tudo isso vai entrar dentro desse nosso guarda-chuva chamado de déficit neurológico focal agudo. O protocolo de déficit neurológico focal agudo. Porque eu não sei qual é o diagnóstico. Esse paciente pode ter um AVC isquêmico, que é muito mais comum, 85% dos casos. Ele pode ter um AVC hemorrágico, mas eu só vou definir isso com o exame de imagem. Por quê? Existe um dado que preciso que você entenda: os pacientes que chegam no seu pronto atendimento com esse déficit neurológico focal agudo, e provavelmente você já pegou esses pacientes que uma história: olha, doutor, ele começou com uma dificuldade para mexer o braço, uma dificuldade para mexer a perna, tudo do lado direito, a boca dele ficou torta, alteração da fala também. Então você já pegou esse tipo de doente. Mas para você entender, esses doentes, eles entram nesse protocolo e ele é um diagnóstico que nós vamos fazer principalmente dos pacientes com AVC isquêmico, que é o tema dessa live de hoje, dessa nossa primeira live de 5 lives. Esse paciente, ele deve ser feito o diagnóstico com uma combinação de 2 pilares muito importantes. Um é o pilar clínico, é esse atendimento que você precisa fazer com anamnese, com exame físico, tirando uma história bem feita, o exame físico geral, o exame neurológico, com a escala do NIH, e associado a esse pilar é também o pilar radiológico. Então, o diagnóstico desses doentes, ele vem com a combinação, com essa dupla, que é o diagnóstico clínico radiológico. Então, obrigatoriamente, para realizar esse tipo de diagnóstico, é necessário que você faça a história, o exame físico, o exame neurológico associado ao exame de imagem. Então isso é a combinação do exame clínico com o exame radiológico. E nós iremos abordar hoje a parte radiológica, que é um desses 2 pilares muito importantes para o diagnóstico. Eu quero saber de você, alguma dúvida aí até agora? No atendimento desses pacientes, eu tenho 2 exames que são obrigatórios. Um deles, eu acabei de falar, o exame de imagem. Qual que é o segundo exame obrigatório que você precisa realizar no atendimento do protocolo de déficit neurológico focal agudo? Comenta aqui para mim se você sabe qual é. Primeiro, eu falei, um desses 2 exames. Um é o exame de imagem, que nós vamos abordar nessa live de hoje. E qual é o segundo exame que é obrigatório para o atendimento desses pacientes? Qual que é, então, esse exame que ele é obrigatório?
o exame de imagem, que nós falamos desses dois pilares, e a glicemia, ou DESTO, a glicemia capilar. Esses dois exames são os dois exames que são obrigatórios. Nós não vamos abordar agora, vamos falar muito sobre o exame de imagem. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda, o que você precisa solicitar no seu pedido, seja ele no MV, no TASI, no papel, o que você precisa pedir para esses pacientes. O Igor Eduardo falou, o Eduardo, TC de crânio, é isso que nós vamos abordar aqui agora. Mas como deve ser o meu pedido que eu devo fazer? Você deve saber o que você quer procurar e solicitar da forma correta no seu prontuário, na sua evolução, no seu sistema médico do seu hospital. Você necessita saber qual tipo de exame você precisa realizar. E aí nós vamos pedir uma coisa, nós vamos pedir para todos os pacientes com déficit neurológico focal 2 tipos de imagem. E eu preciso que você entenda cada um deles. No final dessa live você vai entender, vai fazer sentido para você o motivo desses 2 exames. O primeiro deles, até o Dr. Hugo aqui falou, TC de crânio, mas lembre-se, você vai precisar pedir como a Joina Guedes falou, você precisa pedir a tomografia de crânio sem contraste. Esse é o primeiro passo para esse pedido, tomografia de crânio sem contraste. Isso é imprescindível. Com esse exame, eu vou conseguir diferenciar e levar para 2 caminhos completamente diferentes, um caminho que a gente já começou a falar. Esse tipo de doente, ele pode ter tanto um AVC isquêmico nesse protocolo de atendimento de déficit neurológico focal agudo, quanto um AVC hemorrágico. E quem que vai me diferenciar isso? A clínica? Não. Clinicamente eu não consigo diferenciar se é um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico. Eu só consigo diferenciar com o exame de imagem, que é a tomografia de crânio sem contraste. Lembrando, eu já dei uma aula na semana passada sobre o AVC hemorrágico, o exame de imagem, a tomografia com o AVC hemorrágico. Lembrando como é a aparência do sangue, do sangramento na tomografia de crânio. É aquela imagem hiperdensa espontânea. Então eu vejo na tomografia aquela hiperdensidade. Lembre, existem alguns pitfalls ou erros que podem acontecer durante a sua interpretação, principalmente você que está começando agora a avaliar esse tipo de imagem. Lembre-se que o cálcio ele também fica branco. Então, se você olhar o osso ele é branco. Muitos ortopedistas aqui também aparecem na nossa live, e eles sabem que o osso ele é branco. E na tomografia ele aparece branco. E você deve lembrar que existem algumas regiões do cérebro que, com o evoluir da idade, eles podem se calcificar. 2 regiões importantes. O plexo coroide. Então, lembre, lá no ventrículo lateral, no átrio do ventrículo, tem os plexos coroides. E eles podem ser calcificados, nunca confunda isso com o sangramento. E outra região é aquela glândula central na parte posterior, que é a glândula pineal. Essas 2 regiões elas podem se calcificar com o evoluir da idade e não são sangramentos, mas há regiões que podem ter sangramentos e essa hiperdensidade espontânea na tomografia, o branco nessa tomografia, pode ser sangramento. Então, primeira coisa, não vou abordar sobre isso, nós já falamos. Vamos agora falar sobre a tomografia de crânio sem contraste no AVC isquêmico. Então, como é a tomografia de crânio no AVC isquêmico? Primeira coisa, nós sabemos, já falei com vocês, no seu pedido tem que ter tomografia de crânio sem contraste, porque com a tomografia de crânio você vai diferenciar, é um AVC isquêmico, é um AVC hemorrágico, ponto. É isso, para isso que serve o seu pedido de tomografia de crânio sem contraste. Diferenciar AVC isquêmico do AVC hemorrágico. Isso diferencia muito e segue para caminhos completamente diferentes e a gente precisa entender isso. Então entenda. Além disso, não vejo sangramento, não vejo hiperdensidade espontânea. Como vai ser então a minha tomografia nesse tipo de doente? A tomografia nos pacientes com AVC isquêmico, ela pode ser completamente normal. Então eu tenho uma tomografia laudada como tomografia sem alterações, ela pode ser. E aí a clínica me ajuda, por isso esses 2 pilares são importantes. A clínica para você suspeitar de um AVC isquêmico associado
ao exame de imagem. Então a clínica com a radiologia. Então, se eu vejo a clínica muito sugestiva e eu tenho uma tomografia de crânio sem contraste, que não há alterações, sim, pode ser um AVC isquêmico, a depender da clínica. Então, por isso que a clínica é importante, o exame físico, o exame neurológico com a escala do NIH deve ser dominada para você conseguir avaliar esse tipo de paciente. Então, a tomografia de crânio vai me ajudar, mas ela pode vir normal. E aí isso é a parte de outro pilar, que a gente vai abordar em outra live, a parte clínica deve ser valorizada e muito. Mas há alterações na tomografia que normalmente aparecem no AVC isquêmico, no atendimento desses doentes. E como são as alterações na tomografia de crânio desses pacientes? Um dado muito importante que eu preciso que você entenda. Muda daquela hiperdensidade espontânea, nos casos de AVC hemorrágico, para as hipodensidades. Então a hipodensidade, ela sim pode estar relacionada ou pode ser uma alteração isquêmica aguda, certo? Então a primeira coisa que você vai procurar vai ser se há ou não uma hiperdensidade. Sempre vai procurar na região de interesse. Então, um exemplo, eu tenho um paciente que está uma hemiparesia, uma hemiplegia esquerda, eu vou procurar no hemisfério direito da minha tomografia, para ver se há alguma hipodensidade que possa ser essa alteração isquêmica aguda. Então, como eu vejo a hipodensidade ou as alterações isquêmicas agudas na minha tomografia? Existem algumas coisas que eu posso procurar. Primeiro, o apagamento de sulcos. Então lembre, os sulcos são aquelas regiões do espaço subaracnoide onde tem o líquor, e aí pode ter um apagamento de sulcos, sempre comparar os dois lados da tomografia para você conseguir avaliar cada vez melhor. Outro dado importante pode ser a perda da relação córtico-subcortical, ou seja, na tomografia eu vejo que fica muito mais acinzentado, a hipodensidade. São alterações isquêmicas agudas que podem estar presentes na tomografia de crânio também na fase aguda desses pacientes. Dúvidas aí até agora? Lembrando, eu comentei com vocês lá no início dessa live, nós teremos 5 lives, 7, 14, 21, 28 de fevereiro, e no dia 7 de março vai ter algo muito importante. No dia 7 de março vai ter a abertura das inscrições do meu curso IPNIH, que é um curso do atendimento básico e avançado dos pacientes com déficit neurológico focal agudo, onde você vai aprender tudo. E no dia 7 de março vai ser aberta as inscrições para as pessoas que estão na lista VIP. Essa lista já tem mais de 30 pessoas inscritas nessa lista, somente nesse dia para essas pessoas, vagas limitadas. Então, se você quiser participar e ter essa oportunidade de entrar na primeira turma do meu curso de PNH de 2023, se inscreva na lista de espera, na lista VIP de espera, o link está na minha bio, mas não vai lá agora não, vai depois, você vai ter muito tempo para isso, até o dia 7 de março. Fica aqui comigo para você conseguir dominar o atendimento e a imagem desse paciente. Então o Joel perguntou, perda da relação de quê? Joel, vou te explicar mais uma vez. Se você fizer uma tomografia, você vai ver que tem uma relação entre o córtex e a parte abaixo do córtex, aquela parte da substância cinzenta do cérebro com a substância branca. Na tomografia você consegue ver essa diferenciação. A substância branca é um pouco mais escura e a substância cinzenta é um pouco mais clara. É um pouco do inverso disso, mas não é o inverso da substância cinzenta que você vê que é mais escura que a substância branca. Na tomografia é o inverso. E eu vejo muito bem essa diferenciação na tomografia. A substância cinzenta e a substância branca. Mas quando tem uma alteração isquêmica, essa relação se perde. Fica como se fosse um borrão entre essas duas, nas regiões de isquemia. Então a perda da relação do córtex com o subcórtex, córtex subcórtex. Então essa perda da relação córtex subcortical leva à alteração isquêmica aguda. Essa que é uma das alterações que você vê na tomografia, tá certo? Então vamos seguir. Pra gente, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar aqui no chat que eu vou responder a todas as dúvidas. E outro dado muito importante que eu preciso que você entenda. A tomografia de crânio, existe um outro dado que eu preciso avaliar. Eu acho que existem dois
duas escalas que obrigatoriamente todo médico, todo estudante de medicina deve conhecer e dominar. A primeira escala é a escala do NIH, é uma escala clínica para aplicação nesses doentes. E você precisa dominar, ela te dá muita informação de prognóstico, gravidade, tamanho do AVC isquêmico. Então a escala do NIH deve ser dominada, 0 a 42 pontos, 0 aquele paciente que não tem déficit, 42 pontos aquele paciente que tem todos os déficits possíveis. Essa é uma escala, mas é uma outra escala, essa escala do NIH nós não iremos abordar nessas lives. Depois disso tem a escala que é uma escala tomográfica que você também precisa dominar, a escala do Aspects. Essa é uma escala que ela foi publicada pela primeira vez lá na revista Lancet, então lá nos anos 2000. Então essa escala do Aspects veio para te ajudar a interpretar a tomografia de crânio sem contraste. E como que essa escala me ajuda, Igor? Você pergunta. E eu respondo. A tomografia de crânio, ela antigamente, se a gente voltar lá no estudo NINDS, era só tem ou não tem hemorragia. Depois, o estudo ECAS-1, ele colocou a regra do 1/3 da artéria cerebral média, que provavelmente você já escutou. A regra do 1/3 da artéria cerebral média, ela foi aplicada para avaliar se havia grande área isquêmica ou não. Jacques Júnior perguntou como escreve. Como escreve que é a escala do Aspects? Responde para mim aí, Jacques, se é a escala do Aspects que você quer saber. Então, perceba, a regra do 1/3, que provavelmente você já escutou, está em mais ou menos de 1/3 da artéria cerebral média. Quando eu comecei a fazer a minha residência de neurologia, a gente aplicava muito essa escala de ver se havia mais ou menos que 1/3 da artéria cerebral média cometido. Mas o que é 1/3 para mim pode ser diferente do que é 1/3 para você. E para acabar com essa subjetividade, lá nos anos 2000 surgiu essa escala da Universidade de Calgary que aplicou essa escala de Aspects. E ela é uma escala muito simples. Saber radiologia, Aspects, exatamente. Faltou só um T ali, né, que é o A de Alberta, S de Stroke, P de Program, E de Early, C de o CT que faltou no Saber Radiologia, o CT de tomografia, e o S, o último S de Score. Então, Aspects é esse acrônimo que leva Albert Stroke of Early Program of CT Score. O Aspects. Então, o Aspects surgiu para te facilitar a vida. E você vai perceber, dominando a escala de Aspects, você vai deixar o seu plantão muito mais tranquilo, você vai conseguir fazer avaliações muito boas da tomografia. Então, como é essa escala de Aspects? Lembra? Eu falei da escala do NIH, escala clínica, e a escala do Aspects, uma escala radiológica. Marcelo Freire, é isso aí, exatamente, Aspects. Essa é a escala radiológica que nós precisamos dominar. Você precisa dominar, eu não sou radiologista, não interessa. Você não precisa ser cardiologista para interpretar um eletrocardiograma. Você precisa dominar o Aspects para saber também como você vai avaliar esse tipo de doente. Então, o Aspects, como eu devo avaliar? Lembra, eu vou avaliar um dos dois hemisférios cerebrais, aquele que está cometido. Hemiparesia esquerda, hemisfério direito. Hemiparesia direita, hemisfério esquerdo. É lá que eu vou procurar se há ou não há essas alterações isquêmicas agudas que eu falei. Perda da relação córtico-subcortical, apagamento dos sulcos, hipodensidade já definida. São as 3 alterações isquêmicas que nós devemos procurar na tomografia de crânio. E como eu procuro? Eu vejo 10 pontos principais. São 10 pontos num hemisfério que eu vou procurar. Desses 10 pontos, 4 pontos são nos núcleos da base, profundos, e 6 pontos corticais. Essa é a avaliação do Aspect. E caso haja alguma alteração isquêmica nessas regiões, eu vou perdendo pontos. O que eu quero dizer com isso? Há pacientes que vão chegar no déficit neurológico, no protocolo de déficit neurológico focal agudo, que eles têm uma tomografia normal, sem alterações. E qual seria o Aspect desse paciente que não tem alteração? Seria um Aspect de 10. Então, uma tomografia normal no atendimento desses doentes é um Aspect 10.
É isso que você precisa entender. Há muitos pacientes que vão chegar com aspects 10. Então não é AVC isquêmico, vou dar alta para esse paciente nunca. O que eu mais sonho é que os pacientes que cheguem para o meu atendimento tenham um aspects 10, um aspects normal. Porque eu tenho muito tecido a salvar. Ele tem muita chance de ter um prognóstico muito bom no atendimento desse paciente. Então é isso que você precisa entender também. O aspects normal de 10 não quer dizer que não seja um AVC. É esse que eu mais sonho, porque você pode mudar o prognóstico da vida se você atender de forma rápida e direta. Então, se eu tenho alguma alteração daquelas 3 que eu falei com vocês, alterações isquêmicas na tomografia, eu vou perdendo pontos. Então, quanto mais baixo for o aspects, pior para o meu paciente. Quanto mais alto for o aspects, melhor para o meu paciente. Maior a chance de um bom desfecho após esse AVC isquêmico, certo? Então, primeiro dado que nós falamos que nós temos que colocar na nossa prescrição, tomografia de crânio sem contraste. Por quê, Igor? Porque você vai diferenciar, é um AVC isquêmico ou é um AVC hemorrágico. E além disso, quando for um AVC isquêmico, que é o tema dessa live de hoje, eu tenho uma tomografia de crânio sem contraste, eu vou avaliar o aspects. Quanto tem de isquemia, se há muita isquemia já definida ou não, se não há isquemia, se há uma tomografia com aspects de 10. Isso que é importante você levar em conta, essa avaliação. Mas é só isso? Não. Um dado muito importante, nesse momento, déficit neurológico focal agudo, tomografia de crânio sem contraste, não há hemorragias, eu posso pensar em tratar já esse paciente. Por quê? O trombolítico, para aqueles pacientes que chegam até 4 horas e meia do início dos sintomas, ele já pode ser começado após a primeira tomografia de crânio sem contraste. Vai ser só ela? Não. Nós vamos cair no segundo passo do exame de imagem agora. Mas eu quero que você entenda. Caso tenha uma tomografia sem sangramentos, é um déficit neurológico focal agudo, a sua suspeita clínica é de um AVC isquêmico, nas primeiras 4 horas e meia, eu posso pensar em trombolizar o RTPA, o Actilise, o Alteplase. Você pode iniciar para esses pacientes, para modificar o prognóstico de vida desses pacientes. Mas nós não iremos abordar esse tratamento agora. Será para as próximas lives que nós iremos fazer, certo? E o que é importante você entender também? Além da tomografia de crânio sem contraste, existe um outro exame que é obrigatório você pedir. Desde 2015, quando a American Heart Association e a American Stroke Association modificaram o guideline de atendimento do paciente com AVC, é obrigatório que nós solicitemos uma outra qualidade, um outro tipo do exame de imagem. Qual que é esse exame de imagem? É a angiotomografia de vasos intracranianos e vasos cervicais. É obrigatório que você solicite para todos os pacientes a tomografia de crânio sem contraste e a angiotomografia. Lembrando, eu falei para você que vai fazer sentido para você esses dois pedidos agora, porque a tomografia de crânio sem contraste tem sangue ou não tem sangue, e a angiotomografia de fase arterial intracraniana e cervical. Para que eu devo pedir isso, Igor? 2015 para cá é obrigatório, porque eu devo pesquisar se esses pacientes eles têm uma oclusão de grande vaso. E para eu fazer isso, eu preciso de um exame de imagem não invasivo. Qual é o exame de imagem dos vasos não invasivo? A angiotomografia. E agora faz sentido para você que todo paciente no protocolo de déficit neurológico focal agudo, eu deva solicitar tomografia de crânio sem contraste e angiotomografia de vasos cervicais e intracranianos para investigar a oclusão de grande vaso. Porque se houver uma oclusão, ele pode ter indicação de realizar uma trombectomia mecânica, o tratamento endovascular, como a cardiologia já faz há muitos anos. Nós, da neuroradiologia intervencionista, podemos tratar esses pacientes e retirar o coágulo desses doentes. Então perceba, você precisa solicitar esses dois exames para que o seu atendimento seja pleno e você possa dar chance do seu doente ter um prognóstico cada vez melhor. Então eu preciso que você entenda, a tomografia de crânio sem contraste vai te diferenciar a um AVC isquêmico ou a um AVC hemorrágico.
É para isso a tomografia de crânio sem contraste. 2. Eu devo também solicitar a angiotomografia de vasos cervicais e intracranianos fase arterial para pesquisar oclusão de grande vaso. É isso que você precisa entender. Se você dominar esse atendimento no exame de imagem, você vai fazer uma diferença enorme nesses pacientes que vão chegar no seu atendimento, na sua urgência. Porque eu canso de pegar a história de, não, doutor, o meu familiar chegou em outro pronto atendimento, o médico não fez o exame de imagem, não fez a tomografia, não fez a angiotomografia, e quando chega para mim já não tem muito o que fazer. E nós juntos iremos mudar a história de atendimento desses pacientes, tá certo? Então eu quero que você leve o conceito do que você deve solicitar para todo o seu protocolo de déficit neurológico focal, Igor. Igor, déficit neurológico focal agudo, mas você fala, Igor, eu vou pedir angiotomo também para os pacientes que têm AVC hemorrágico. Lembrando, se for um AVC hemorrágico do tipo hemorragia subaracnoide, esses pacientes vão se beneficiar, porque você pode pesquisar a principal causa de hemorragia subaracnoide, excluindo o trauma, que é o aneurisma. Então a angiotomo pode me ajudar muito também nos casos de AVC hemorrágico também, certo? Dúvidas aí? Comenta aí para mim se alguém tem alguma dúvida. Temos quase mais de 30 pessoas, quase toda a live, começamos às 20 horas e 20 minutos. Alguém tem alguma dúvida? Lembrando, essa é a primeira live, dia 7, dia 14, dia 21, 28, são as lives que nós iremos fazer no dia 7, abertura para inscrições de quem estiver na lista VIP. Hugo mandou, Igor, até quantas horas após o ictus você ainda valoriza a TC com o Aspects? Hugo, preste atenção numa coisa, na fase inicial, sem falar de janela estendida, até 8 horas do início dos sintomas, a tomografia te dá muita informação. Depois de 8 horas, ela entra naqueles pacientes com um tratamento de janela estendida. Esses casos, teoricamente, têm indicação de fazer exame de imagem avançado, mas há uma tendência para os próximos anos para também realizar somente a tomografia de crânio sem contraste para a janela estendida, porque ela cria ainda mais sensibilidade. Porque se eu tenho muito tempo decorrido e a tomografia ainda está boa, quer dizer que esse cérebro está viável. Então, eu posso sim realizar a tomografia de crânio também nos pacientes com janela estendida. Existe um trial sendo realizado aqui no Brasil, chamado Resilient Extend, que ele quer fazer exatamente isso, está fazendo exatamente isso. Os pacientes com mais de 8 horas até 24 horas do início dos sintomas, nós realizamos uma tomografia de crânio sem contraste e indicamos a trombectomia mecânica para esses pacientes que têm oclusão de grande vaso. Então, perceba, há muita informação para ser feita também. A tomografia nos ajuda muito. O Dr. Jacques Júnior mandou parabéns, obrigado aí pelos parabéns. Espero que você esteja aproveitando, que mais importante do que essa live ter sido boa, ter sido agradável para você, que você leve esses conceitos e você aplique no seu dia a dia. Porque eu quero que você, junto comigo, nós consigamos lutar contra o AVC e diminuir muito as sequelas que os pacientes vão sofrer após o AVC isquêmico. Então, eu só consigo fazer isso se você estiver junto comigo nessa luta contra o AVC, atendendo de forma correta, solicitando o exame de forma correta, e você hoje aprendeu qual exame você deve solicitar, e pensando lá na frente também fazer o tratamento. Boa noite, doutora. A live ficará salva? Eu acho que é a segunda pessoa que pergunta se a live ficará salva, já que tiveram 2 perguntas. Aula super top, Washington, obrigado, viu? Já que várias pessoas perguntaram, lembra de apertar o curtir aqui também dessa live, se você gostou. A live vai ficar aberta, viu? Vai ficar gravada por 1 semana aqui no meu canal, aqui no meu Instagram e também lá no meu canal do YouTube, tá? Se você for lá no meu link da bio, tem o link para ir para o meu canal do YouTube. Aula super top, obrigado. Iago Soprani mandou a pergunta aqui, o seu curso é aberto para estudante de medicina? Iago, o curso é exatamente para vocês. Eu, como você, eu fui estudante de medicina e eu percebi como era falha o ensino da neurologia em algumas faculdades. E surgiu muito comumente o que nós chamamos de neurofobia. Muitos estudantes de medicina sofrem com medo da neurologia. E eu criei esse curso exatamente para isso, para que você que é estudante de medicina
acabe com essa neurofobia e aprenda a neurologia que você precisa saber para atender os pacientes no serviço de urgência e emergência. Mesmo que você não vá fazer neurologia, você precisa dominar, da mesma forma como você domina o atendimento da dor torácica, você precisa dominar o déficit neurológico focal agudo. É necessário que você domine isso. Então esse curso, sim, é para você, estudante de medicina que está... qual período que eu devo começar? Você deve pensar em já fazer esse curso após o seu 8º período. Então você já passou pela semiologia, está quase entrando no internato, já está começando o atendimento mais prático. Esse curso é para você, tá? Para você tirar essa neurofobia que existe dentro dos estudantes de medicina e domine o atendimento da mesma forma como você domina os atendimentos das doenças cardíacas e as síndromes coronarianas agudas, tá certo? Então eu quero que você aprenda muito. Então o curso também é para você. Nessa lista de espera, 50% são estudantes de medicina e 45%, foi os últimos dados que me passaram, o pessoal da minha equipe me passou, de estudantes de medicina e médicos. Então esse curso é para estudantes de medicina e para médicos. Jana Tonini, não sou da área médica, mas seu objetivo é espetacular e humano. Foram muitas falhas no atendimento da minha mãe no AVC isquêmico dela. Parabéns. Jana, obrigado. Essas palavras me motivam cada vez mais. É exatamente isso. Eu tenho uma história do meu pai, ele está aqui presente também na live. Ele sofreu um AVC isquêmico e eu quero que todas as pessoas tenham a possibilidade de ser atendidas da forma correta. E a única forma é a gente dividir o conhecimento, que o conhecimento é a única coisa que ao dividir a gente multiplica. E eu só quero fazer isso, eu quero dividir esse conhecimento. Eu não sou nem melhor nem pior que ninguém, eu só estou um pouco mais à frente nesse trajeto e eu quero passar para vocês que estão começando, estudantes de medicina, médicos que estão iniciando no serviço de urgência e emergência, essa bagagem que eu tenho de mais de 15 anos atendendo os pacientes com déficit neurológico focal agudo. E eu criei esse atendimento, esse protocolo de atendimento que vai te ajudar muito, de uma forma, de uma didática que você jamais viu na sua vida, tá certo? Já estou divulgando aqui no PA da cirurgia do nosso internato. Washington, obrigado, viu? Então encaminha essa live para as pessoas que são aí seu grupo de internato, para as pessoas que queiram participar. Lembre-se, participe de todas essas lives que você vai levar um conceito importante em cada uma delas. E não deixe de entrar para a lista VIP do curso IP NIH, que você vai receber o link para entrar nessa primeira turma de 2023 no dia 7 de março. No dia 7 de março somente para quem estiver na lista VIP, tá bom? Obrigado aí pela divulgação, viu, Washington? A gente precisa juntar forças para a gente conseguir diminuir as sequelas que o AVC causa na população. Lembrando, 1 a cada 4 pessoas irá ter um AVC durante a vida. Então a gente só consegue diminuir isso atendendo cada vez melhor os nossos pacientes, tá certo? Então, foi um grande prazer estar com vocês aqui nessa noite, nessa terça-feira, às 20 horas e 20 minutos, vai dar 21 horas, então quase 30 e poucos minutos de live. Foi um prazer enorme estar com vocês. Eu espero que no dia 14 vocês voltem aqui na terça-feira às 20 horas e 20 minutos para a segunda live e eu vou divulgar o tema nessa próxima semana. Igor, eu quero uma live sobre isso. Manda no meu direct, que aí a gente vai conversando e fazendo a melhor live possível para você. Lud mandou, foi excelente. Doutora Maíra, parabéns pela aula. Giovana Lins mandou um cérebro, já manda um cérebro, que eu gosto muito mais de cérebro do que coração. Sua didática é muito top. Obrigado por Washington. Eu que agradeço a presença de cada um de vocês aqui, tá certo? Então, espero vocês próxima semana, terça-feira, às 20 horas e 20 minutos. E o tema da live eu vou divulgar na próxima quinta-feira, tá certo? Então, quinta-feira eu divulgo o tema e terça-feira a nossa live, certo? E não se esqueça de entrar no link da minha bio, entrar para a lista VIP, para você poder ter a oportunidade de entrar para essa primeira turma de 2023, lá no dia 7 de março, quando a gente vai abrir as inscrições, e também vá lá no meu canal do YouTube, tá certo? Um grande beijo, Margarida, já mandou o cérebro, Margarida Pajola, vulgo minha mãe, um beijo no coração, saudade.
Elias, grande professor Elias, sempre presente, sempre foi aniversário dele agora na última sexta-feira, ou foi no sábado, não lembro, eu liguei para ele, então parabéns aí para você, ó. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e vamos juntos mudar o prognóstico de atendimento dos pacientes com AVC. Um grande abraço, tchau!